Olá, querida amiga, querido amigo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e ajudo advogados a atuar na prática sucessória de família, imobiliária e processual civil, 4 áreas que andam de mãos dadas e você precisa conhecer e dominar essas 4 áreas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema prático, que é a renúncia à herança. Afinal de contas, o que é a renúncia? Qual a diferença entre renúncia e cessão? Quais são os impactos tributários? Como fica a questão dos demais herdeiros? Os direitos, como ficam dos demais herdeiros? Afinal de contas, o que você precisa saber para atuar na prática? Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Renúncia à herança. A renúncia à herança é um ato jurídico por meio do qual um determinado herdeiro, ele abre mão da herança, ele abre mão da sua posição de herdeiro. Há 2 grandes dispositivos que você precisa conhecer: os artigos 1806 e 1810 do Código Civil. E você precisa saber que a renúncia é sempre um ato expresso. Não existe renúncia tácita. Diferentemente da aceitação da herança, que pode ser expressa ou tácita, a renúncia é sempre expressa. Isso significa que, se um herdeiro requerer ao juiz a intimação de um outro herdeiro para que ele diga se ele aceita ou não a herança, e esse herdeiro intimado simplesmente ele fica inerte, essa inércia não presume renúncia. Ao contrário, presume aceitação. Em que momento o herdeiro pode renunciar à herança? Ele pode renunciar da data da abertura da sucessão, ou seja, da data da morte, até a data da partilha. Perceba que se ele não praticou nenhum ato de aceitação da herança, ainda que a morte tenha ocorrido há mais de 2 anos, por exemplo, há 5, há 10 anos, ele pode renunciar à herança. Então, enquanto não houver a partilha, entre a data da abertura da sucessão e a data da partilha, o herdeiro pode renunciar. Então, muito importante. E o instrumento? De que forma ocorrerá essa renúncia? Há 2 grandes formas: instrumento público ou termo nos autos. O que é o instrumento público? O seu cliente disse o seguinte para você: doutora, doutor, eu não quero participar da herança, eu não quero essa herança. Muito bem, você vai levar o seu cliente a um tabelionato de notas e vai requerer ao tabelião que seja lavrada uma escritura pública de renúncia à herança. Você vai pegar aquela escritura pública, se o inventário for extrajudicial, você vai entregar a qualquer herdeiro ou mesmo ao inventariante. Se o inventário for judicial, você vai juntar esse instrumento público aos autos do inventário. E a renúncia se operou aqui, tá? A renúncia é irrevogável, então se ele renunciou, já era. Não cabe aqui arrependimento. Muito cuidado com isso. Por isso é importante conversar sempre antes para que seja uma decisão realmente muito madura, uma decisão muito esclarecida, porque não tem volta. Uma outra forma de você renunciar à herança é por termo nos autos. O que é o termo nos autos? Primeiro, você vai fazer uma petição simples de uma página, vai juntar aos autos do inventário e nessa petição o seu cliente, que é o herdeiro, vai declarar que ele renuncia à herança. Perceba, como é um ato abdicativo, depende de poderes especiais. Então você vai juntar a procuração, mas nessa procuração tem que ter poderes específicos para renunciar à herança. Particularmente eu prefiro a declaração, acho muito mais adequada, a declaração com firma reconhecida, e você vai juntar uma petição mostrando essa renúncia. Essa declaração é um instrumento particular, concorda comigo? Então, essa declaração não é suficiente para gerar a renúncia. Ela é suficiente para mostrar ao juiz do inventário que o herdeiro renunciou, para que o juiz determine que seja lavrado o termo de renúncia. É exatamente esse termo que é lavrado e assinado, inclusive pelo próprio herdeiro, que vai fazer com que haja efetivamente a renúncia. Uma vez ocorrida essa renúncia, haverá o efeito aqui ex tunc. Como assim efeito ex tunc? Ele retroage a data da abertura da sucessão. Então perceba que ainda que a renúncia ocorra 2 anos após a morte, ela retroage a data da abertura da sucessão. É como se na data da morte, aquele sujeito que renunciou sequer fosse herdeiro. É como se ele não fosse herdeiro desde a data da morte. E aqui nós temos um reflexo tributário importante. Ele não vai precisar
precisar recolher o ITCMD. Como essa renúncia equivale a um ato, na verdade, um ato abdicativo, e ela retroage como se ele sequer fosse herdeiro na data da morte, ele não tem que pagar o ITCMD. Os demais herdeiros que ficarão com o quinhão dele é que recolherão o ITCMD, tá bom? Vamos imaginar uma outra questão envolvendo renúncia. O seu cliente quer renunciar, mas ele é casado. O cônjuge deve consentir? Aqui nós temos duas correntes, tá? A primeira vai dizer o seguinte: como é um ato abdicativo e retroage à data da abertura da sucessão, o cônjuge não precisa consentir, porque só há consentimento na alienação de bens ou oneração de bens. Como é um ato abdicativo e retroativo, como se ele não fosse herdeiro, é como se ele não tivesse recebido a herança, logo o seu cônjuge não deve consentir. A segunda corrente vai dizer o seguinte: aplica-se o artigo 1647 do Código Civil, combinado com o artigo 80, que diz que a herança é considerada um bem imóvel. Logo, a renúncia, que é um ato abdicativo, depende do consentimento do cônjuge à luz do artigo 1647 do Código Civil. Essa segunda corrente tem prevalecido e me parece que ela prevalecerá também no futuro, tá bom? Consentimento do cônjuge, aqui à luz do artigo 1647, é bom dar uma lida nesse dispositivo. Muito bem, ocorreu a renúncia, agora você precisa conhecer a distinção entre renúncia translativa e renúncia abdicativa. Veja, é muito comum o cliente falar o seguinte: doutora, eu quero renunciar à herança em favor de fulano, em favor da minha mãe, em favor do meu irmão, em favor de um sobrinho. Eu posso fazer isso? A resposta é: pode, mas na verdade isso não é renúncia, isso é uma cessão de direitos hereditários. Por quê? Porque toda renúncia é abdicativa. Não existe, ao fim e ao cabo, não existe a rigor renúncia translativa. Ou você renuncia ou você cede. Então, sempre que alguém te disser: doutora, doutor, eu quero renunciar em favor de, saiba que isso não é uma renúncia, é uma cessão. E qual é a importância disso? A importância é que na cessão de direitos hereditários, o cedente, seu cliente, deve recolher o ITCMD. Porque se você cede o seu quinhão hereditário para alguém, significa que você aceitou a herança. Logo, você deve recolher o ITCMD. E o cessionário, se essa cessão for gratuita, deve recolher o ITCMD também. Aqui é o ITCMD em razão da doação. E se esse cessionário pagou por essa cessão, foi uma cessão onerosa, ele deve pagar o ITBI, porque a cessão de direitos hereditários equivale a uma compra e venda de bens imóveis. Veja a importância. Se é apenas uma renúncia, não incide aqui o ITCMD para ele. O seu quinhão vai para a massa e os demais herdeiros da mesma classe receberão aquele quinhão. Então, se eu tenho 3 irmãos e um renuncia, o seu quinhão será distribuído entre esses 2 irmãos e eles pagarão o ITCMD. Esse renunciante não paga porque é como se ele não fosse herdeiro, já que o ato é de renúncia e a renúncia é abdicativa. Agora, olha que interessante. Eles querem deixar para os netos. O que eles devem fazer? Todos eles devem renunciar. Se todos eles renunciarem e não houver cônjuge do falecido concorrendo a essa herança fica com os netos, tá bom? Agora, um último ponto aqui que eu acho importante. Todos os irmãos renunciaram. Após a renúncia, se descobre um novo irmão, um filho fora do casamento. O que vai acontecer nesse caso? Esses 3 irmãos podem revogar a renúncia? Não. Esse irmão que surgiu, esse filho fora do casamento que apareceu, vai herdar tudo sozinho, porque a renúncia é irrevogável. Então veja a importância da renúncia para o direito sucessório. O ato de renúncia é um ato muito sério e gera consequências muito relevantes para o inventário e para todos os herdeiros. Tá legal? Olha só, se você gostou, claro, desse vídeo, dessas dicas práticas sobre renúncia, você deve dar o seu like aqui, eu peço que você dê o seu like e já comece a me seguir. Clique aqui no sininho também para que você receba, claro, todas as notificações dos novos vídeos e possa assistir em primeira mão os novos vídeos. Um grande abraço.